Olá, vou falar sobre o quinto livro de 2023, Uma Casa para o Senhor Biswas, do escritor de Trinidad e Tobago, que é o V.S. Naipaul. Eu já li, eu acho que 2 livros dele, eu tenho no canal, os livros que eu já li dele. Um é Os Mímicos e o outro eu não consigo me lembrar, também não consegui achar no canal. Eu conheci o Naipaul através da pesquisa sobre o Prêmio Nobel, né? E ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2001. E esse aqui é um romance de formação, porque ele vai contar a história do Mohun desde o nascimento. E aí o Mohun, ele tem um nascimento assim bastante já conturbado, porque ele dá um espirro e pela cultura deles, né, o espirro era considerado maldito, né? A pessoa era considerada maldita, tinha e não ia ter uma vida lá muito boa, né? O Mohun, ele vem de uma família grande, e aí então por isso esse desejo, né, dele, dessa casa, né, uma casa para ele, porque ele é família numerosa, né, então ele tem essa convivência com muita gente e tal, então esse desejo de ter uma casa para ele. Mas aí ele vai trabalhar um dia e ele acaba conhecendo uma moça, mas a moça, o nome dela é Chama, mas assim, ele deixa um bilhete para ela e a família acaba pegando esse bilhete e, e aí aquela questão toda, né? Ele acaba tendo que se casar com ela. É levado, né, assim, pela questão cultural, ele é levado a se casar com ela. Mas aí essa questão assim de relacionamento, né, da época, da cultura, é bem diferente assim da nossa visão, né? Mas enfim, ele acaba se casando com ela e ele vai entrar para essa família. Ele odeia essa família porque é uma família numerosa também. Então ele vai sendo levado assim, sempre tendo esse sonho, né, de ter uma casa para ele, mas os filhos vão nascendo, aí ele vai trabalhar numa vila bem distante, uma certa época. Depois ele até constrói uma casa, mas aí essa casa acaba não dando certo, sabe? Então a vida dele vai sempre assim, né? Nessa busca que ele tem por uma casa, né? O sonho dele também é ser um escritor, mas aí ele vai sendo arrastado por esses problemas do cotidiano, né? Uma questão aqui é que essa história é uma história um pouco autobiográfica, né? Tem alguns traços autobiográficos, porque a história do Mohun é semelhante à história do pai, né? Do Naipaul, quando ele chegou ali em Tobago, né? Nas ilhas, né? Trinidad e Tobago, né? É, então, assim, eu gostei bastante. Então, esse livro me levou ao questionamento assim, da questão da casa, né? Um pouco parecido com os brasileiros. Eu não sei como isso é em outros países, outras culturas, né? Mas no Brasil a gente tem até o ditado, né? Quem casa quer casa, e toda aquela cultura de você ter que trabalhar para ter uma casa. Eu acho que na cultura dos Estados Unidos também tem, né? A gente vê muito em filmes, assim, a questão deles terem que ficar lá a vida toda pagando, né? O, a, eles têm um nome, me esqueci o nome agora. Eles falam que tem que ficar pagando essa casa, né? Então, é, me levou a pensar isso, né? Não sei, fica muito enraizado, né? Assim, na, na cultura e na cabeça da gente, essa questão de você ter que ter uma casa, né? E para ela reflete segurança e etc, né? Então é um livro bem assim, ele tem alguns momentos assim de humor, mas dá muita pena dele assim também. E ele é muito raivoso, sabe? Ele tem muita raiva assim de tudo. E a relação dele com a família da esposa, né, também é bastante conturbada, né?
Mas enfim, olha, um livro muito bacana, né, pra gente conhecer outras culturas, outros pensamentos e e também o Naipaul é na minha opinião, um grande escritor e eu gosto bastante, assim, da narrativa dele, da escrita dele, certo? Bom, então é isso. Até mais.